Por eras, o Egito tem sido como um enorme baú de tesouros cheio de maravilhas antigas esperando para serem encontradas, onde a história se mistura apropriadamente com o presente. Cada grão de areia aqui sussurra a possibilidade de descobrir algo notável, mas o que esses exploradores encontraram foi além da imaginação de qualquer um. Eles tropeçaram em uma tumba pertencente a uma rainha que viveu há 800 mil anos, uma rainha cuja história estava envolta em mistério, sua identidade perdida ao longo do tempo. Quem era essa rainha? Que segredos sua tumba antiga guarda? Junte-se a nós enquanto desvendamos a incrível descoberta feita por cientistas no Egito. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Em 25 de janeiro de 2011, as ruas do Cairo explodiram com manifestantes exigindo o fim do regime de 30 anos do presidente Hosni Mubarak. Em meio ao caos e à atenção global focada na turbulência acima, uma descoberta notável estava se desenrolando silenciosamente bem abaixo da superfície. Nas profundezas dos antigos túneis empoeirados do Vale dos Reis, uma equipe de arqueólogos liderada por Suzanne Bickel, da Universidade de Basel, na Suíça, estava prestes a descobrir uma das descobertas arqueológicas mais significativas do século. A equipe havia tropeçado no topo de uma grande pedra redonda no extremo leste do vale. Inicialmente pensaram que poderia ser apenas o topo de um eixo abandonado. No entanto, a pedra fazia parte de algo muito mais extraordinário. Os arqueólogos haviam descoberto a entrada de uma tumba anteriormente desconhecida, mais tarde identificada como KV-64. Essa foi uma grande descoberta, pois o Vale dos Reis, um local de sepultamento real para faraós e nobres, não via uma descoberta tão significativa há décadas. Antes que pudessem explorar mais, tiveram que navegar pelas rigorosas regulamentações do Egito para descobertas arqueológicas. Eles cuidadosamente cobriram a pedra com uma porta de ferro trancada, informaram as autoridades egípcias e solicitaram as permissões necessárias para continuar a escavação. Um ano após receberem a autorização para cavar, Bickel retornou ao local remoto, desta vez com uma equipe robusta de cerca de 2 dezenas de especialistas e trabalhadores. Entre eles estavam Helena Pauline Groth, uma distinta diretora de campo da Universidade de Basel, e o inspetor egípcio Ali Reza. Trabalhadores locais, cujas famílias viviam na área há gerações, também se juntaram à equipe. A atmosfera estava cheia de expectativa enquanto se preparavam para a tarefa meticulosa que os aguardava. Cada membro da equipe se revezava deitando no chão, pressionando a cabeça contra a parede fria do poço e alcançando através de um pequeno buraco ao lado da pedra de fechamento para tirar fotografias. As imagens que capturaram eram nada menos que surpreendentes, revelando a presença inconfundível de uma tumba antiga. Essa tumba, intocada por milênios, guardava segredos de uma era perdida há muito tempo. Em meio aos escombros dentro da tumba, repousava um caixão preto empoeirado, uma descoberta notável. Ele era cuidadosamente esculpido em madeira de sicômoro e adornado com grandes símbolos amarelos vibrantes que se destacavam de forma ousada em seus lados e topo. O artesanato era maravilhoso, e Bickel, que havia visto inúmeros artefatos egípcios em sua carreira, declarou que nunca havia encontrado um caixão em condição tão extraordinária. A equipe também descobriu fragmentos de cerâmica feitos de barro do Nilo e pedaços de gesso, materiais comumente usados pelos antigos egípcios para selar entradas de tumbas. Essas descobertas, combinadas com a datação de sítios próximos, indicavam que a tumba tinha provavelmente mais de 3.000 anos, remontando ao período do Novo Reino, uma época em que faraós como Ramsés II e Tutancâmon governavam o Egito. Os símbolos revelaram que a tumba pertencia a uma mulher chamada Nemes Bastet. Especialistas em história do Egito Antigo, conhecidos como egiptólogos, acreditam que ela era uma dama de alta posição associada ao Templo de Amon. Nemes Bastet viveu em uma época em que o Egito era um centro de atividade cultural e religiosa, tornando seu local de sepultamento particularmente cativante. Por anos, as pessoas disseram que não havia mais nada para descobrir no Vale dos Reis. Essa crença remonta à época em que começaram a cavar lá. Giovanni Belzoni, um antiquário de Veneza, pensou que havia descoberto a última das tumbas no vale durante sua expedição em 1817. Cerca de um século depois,
Outro escavador chamado Theodore Davis também acreditava que havia terminado de explorar o vale pouco antes da famosa tumba de Tutankhamon ser descoberta. O Vale dos Reis tem sido, por muito tempo, uma coleção de tesouros de maravilhas antigas. Durante o período do Novo Reino, serviu como local de sepultamento para faraós e nobres poderosos do século XVI ao XI a.C. Cada tumba conta uma história do indivíduo sepultado e da sociedade que a construiu. Essas tumbas são frequentemente decoradas com pinturas murais detalhadas e inscrições que fornecem insights sobre as crenças religiosas e a vida cotidiana dos antigos egípcios. Felizmente, um número crescente de pessoas agora pensa que ainda há muitos tesouros escondidos esperando para serem encontrados no Vale dos Reis, no delta do Nilo e em todo o Egito. Tecnologias modernas, como radar de penetração no solo e mapeamento 3D, revolucionaram a forma como os arqueólogos procuram e estudam sítios antigos. Esses avanços levaram à descoberta de câmaras e artefatos anteriormente ocultos, sugerindo que o vale ainda guarda muitos segredos. Descobertas como a tumba de Nemes Basté continuam a despertar interesse nesses mistérios antigos. Os artefatos encontrados dentro de sua tumba, embora simples, podem fornecer informações valiosas sobre as práticas funerárias e a vida cotidiana da classe alta no Egito Antigo. Itens como cerâmicas, joias e amuletos frequentemente possuem significados simbólicos e eram acreditados para proteger e prover para o falecido na vida após a morte. É fascinante ver que mesmo uma mulher rica dessa época foi sepultada com pertences relativamente simples. Bickle observa que o caixão de madeira simples de Nemes e as ferramentas básicas de selagem contrastam fortemente com a cerâmica, móveis e alimentos luxuosos encontrados em tumbas mais antigas. Embora seu caixão de madeira tenha sido bastante caro, ele não possuía os complexos caixões internos vistos em outros sepultamentos semelhantes. Poderia este ser o local de descanso de uma rainha incrivelmente antiga? A descoberta do caixão de Nemes Basté causou um grande alvoroço entre os egiptólogos. Ao contrário dos elaborados sarcófagos de ouro e incrustados de joias de faraós bem conhecidos como Tutankhamon, o sepultamento de Nemes sugere um status social diferente ou possivelmente uma época ainda mais antiga. Caixões de madeira eram tipicamente usados para aqueles que não podiam pagar por pedra, mas o artesanato indica que ela ainda era uma figura importante. Depois de reforçar o caixão e assegurar a múmia, a equipe de Bickle transportou-a através do Nilo para Luxor. Lá, uma investigação minuciosa está atualmente em andamento para descobrir a verdadeira identidade dessa mulher misteriosa. Técnicas avançadas de imagem, incluindo tomografias e reconstruções 3D, estão sendo usadas para estudar a múmia sem danificá-la. A análise de DNA pode fornecer pistas sobre sua linhagem, potencialmente ligando-a a famílias reais conhecidas ou revelando conexões previamente desconhecidas. Com insights significativos sobre as descobertas controversas do Egito Antigo, as pessoas frequentemente descobrem que as tumbas mais simples, com caixões de madeira, acabam sendo as mais antigas. Além disso, seus símbolos são frequentemente mais maravilhosos em detalhes. Alguns especialistas acreditam que os períodos anteriores focavam mais na qualidade das descrições do que no excesso de bens funerários. Poderia esta ser a descoberta de um sepultamento original, com os sinais simples falsamente reivindicando a identidade do ocupante para ocultar as verdadeiras origens antigas da tumba? Alguns cientistas sugerem que as antiguidades egípcias podem estar escondendo uma verdade sagrada. Eles acreditam que os egípcios meramente copiaram os construtores originais das pirâmides, assumindo suas estruturas depois de já estarem construídas. Anos depois, as pessoas continuam a descobrir evidências fascinantes apoiando essas afirmações de várias formas. Em 1995, uma descoberta notável foi feita sob Gizé por uma equipe liderada por Kent Weeks. Eles desenterraram mais de 100 câmaras subterrâneas, lançando nova luz sobre o antigo sítio. Alguns pesquisadores alternativos propõem que a história do Egito Antigo pode ser inteiramente diferente da narrativa oficial. Segundo esses pesquisadores, os habitantes do Império Faraônico não foram os construtores originais das pirâmides. Em vez disso, eles acreditam que os egípcios simplesmente copiaram as grandiosas estruturas criadas por uma civilização anterior desconhecida. Mas quão credíveis são essas afirmações? Há alguma evidência substancial para apoiá-las? Os apoiadores dessa teoria frequentemente apontam para os significativos padrões de erosão encontrados nas pirâmides e, mais notavelmente, na Esfinge. Eles argumentam que a chuva intensa que causou essas marcas de erosão sugere que o guardião de pedra é muito mais antigo do que os especialistas convencionais acreditam. Estudos detalhados dos padrões de chuva no passado,
indicam que a erosão não corresponde ao período presumido em que as pirâmides e a esfinge foram construídas. Notavelmente, alguns teóricos sugerem que essas estruturas podem ter até 800 mil anos. No entanto, essa ideia apresenta um grande desafio. O entendimento atual indica que os Homo sapiens existem há apenas cerca de 300 mil anos, tornando aparentemente impossível que humanos tenham construído esses monumentos em um tempo tão antigo. Se essas afirmações contêm alguma verdade, elas mudariam radicalmente o entendimento da história humana e das civilizações antigas. A possibilidade de que uma sociedade avançada anterior à história humana conhecida possa ter existido é tanto emocionante quanto desconcertante, convidando as pessoas a repensarem as origens de algumas das estruturas mais icônicas do mundo. O que é notável é que essas câmaras mostram evidências de múltiplos eventos de inundação repentina, envolvendo água do mar ao longo dos tempos, sugerindo uma história complexa que as pessoas estão apenas começando a entender. O que adiciona ao mistério é a ausência de quaisquer registros escritos, detalhando a construção desses monumentos. Apesar dos extensos hieróglifos encontrados no Egito Antigo, não há menção de como as pirâmides ou a esfinge foram construídas. Essa lacuna interessante nos registros históricos desperta curiosidade. Surpreendentemente, mais informações não foram compartilhadas sobre uma descoberta tão significativa, deixando as pessoas a se perguntarem sobre as implicações dessa descoberta. Poderia ser uma revelação revolucionária, mas controversa? Explorando Kulap, um local que havia sido amplamente investigado, além de seu enorme muro antigo cercando a entrada, a localização de Kulap no topo de uma colina naturalmente formada desafia as suposições anteriores feitas pela academia. Este local possui camadas de história esperando para serem descobertas, potencialmente remodelando o entendimento do passado. Ao explorar este local, a construção do muro revelou um feito monumental de trabalho humano e engenharia. No entanto, o que estava além dessa barreira formidável superava a mera formação natural. Descobriu-se que a área atrás da fortaleza havia sido intencionalmente preenchida com terra, formando um platô. Esta revelação desafiou as crenças de longa data dos especialistas, que haviam ignorado a possibilidade de intervenção humana em sua formação. Além disso, o platô não era apenas uma ocorrência aleatória, mas uma criação deliberada. Geólogos, acadêmicos e arqueólogos haviam anteriormente perdido os sinais de atividade humana deliberada na formação da paisagem. O que ficou aparente foi não apenas a criação meticulosa do platô para suportar a fortaleza, mas também o design engenhoso de suas entradas. Esses caminhos provaram a notável inteligência dos construtores, permitindo o acesso ao local. No entanto, à medida que os invasores tentavam invadir a fortaleza, enfrentavam não apenas o desafio de passagens estreitas, mas também vulnerabilidades estratégicas. Além disso, as entradas não eram meras aberturas, mas caminhos intricadamente projetados. Algumas eram largas o suficiente para enganar os invasores, dando-lhes uma falsa sensação de segurança, apenas para se estreitarem gradualmente, expondo-os a ataques de cima e de ambos os lados à medida que avançavam em direção à mansão propriamente dita. Este design estratégico tornava a infiltração mais fácil, mas mais possível para grupos maiores. Nas profundezas de um complexo sistema de cavernas no local, acessível apenas após descer impressionantes 800 metros abaixo do solo, encontra-se uma câmara de sepultamento escondida. Esta câmara não era apenas um local de descanso, mas foi cuidadosamente projetada para garantir a preservação dos restos mortais desses indivíduos por séculos. Além disso, sua construção visava frustrar saqueadores de tumbas que destruíram inúmeros locais de sepultamento ao longo da história em várias culturas. Entre os tesouros desenterrados estão ídolos de madeira adornados com entalhes detalhados e tratados com técnicas avançadas de preservação perdidas no tempo. Esses artefatos desafiaram os estragos do tempo e do clima, oferecendo pistas tentadoras sobre as habilidades avançadas dos habitantes antigos. No entanto, o que diferencia essa descoberta são as múmias encontradas dentro da câmara. Diferentemente de tudo visto antes, essas múmias estão notavelmente intactas, com características faciais intrincadas e roupas bem preservadas, sugerindo uma cultura sofisticada. Sua presença desafia as teorias existentes sobre os criadores do local e promete desvendar um dos maiores mistérios da arqueologia. Felizmente, apesar do saque generalizado de tumbas antigas ao longo dos anos, essa câmara de sepultamento permaneceu oculta e intocada até agora, mantendo o potencial de reescrever os livros de história. Embora as múmias estivessem ausentes, o arqueólogo Warren Church permaneceu determinado a desvendar os segredos de Los Pijuas. Por quase 2 décadas, ele se dedicou ao seu trabalho, movido pelo mistério em torno do local.
Los Pijuas, uma maravilha da engenharia antiga, permaneceu como uma fortaleza contra o tempo. Sua construção refletia um tremendo esforço e engenhosidade. Os povos da nuvem, ou Chachapoya, como eram chamados pelos Incas, habitavam essas ruínas que pontilhavam a paisagem do Peru. Apesar dos desafios, prosperaram até a chegada dos espanhóis, mas sua queda foi acelerada pela introdução da varíola. O que torna os povos da nuvem fascinantes não é apenas sua resiliência, mas também suas expressões culturais. Eles não deixaram registros escritos, mas adornaram seu ambiente com intricados entalhes em pedra ilustrando orquídeas, borboletas e jaguares, oferecendo vislumbres de suas crenças e entorno. As descobertas de Church iam além da superfície. Ele desenterrou evidências da habilidade agrícola dos Chachapoya, esculpindo terraços em encostas íngremes para a agricultura, mostrando sua adaptação ao ambiente. Em uma descoberta notável dentro da câmara de sepultamento do local, Church desenterrou múmias que revelavam detalhes surpreendentes. Contrariamente às expectativas, essas múmias tinham características europeias: pele clara e cabelo loiro. Esta descoberta levantou questões sobre as origens e interações dos povos antigos em diferentes continentes, sugerindo possíveis conexões transoceânicas. Church descreveu essas múmias como alguns dos artefatos mais cativantes do passado que já havia encontrado. Será que essas múmias antigas eram os arquitetos originais deste local deslumbrante, ou eram recém-chegados, como os Incas, que se estabeleceram aqui mais tarde? Como eles chegaram às colinas peruanas e se tornaram guardiões deste lugar notável, permanece um dos quebra-cabeças interessantes da história. Ainda espalhadas pelo globo, múmias com características semelhantes às europeias foram desenterradas. Isso sugere tantalizadoramente a existência de uma grande civilização, como os lendários Atlantes, compartilhando sua sabedoria mundialmente antes de algum evento explosivo. Independentemente de suas origens, a pesquisa conduzida por Church é verdadeiramente louvável, e essas descobertas são infinitamente fascinantes. No ano de 1835, em meio aos campos de Kent, Reino Unido, um trabalhador comum estava realizando seu trabalho diário quando sua pá atingiu o solo no local exato, revelando algo extraordinário. Quando sua pá fez contato com a terra, parecia desaparecer no chão, expondo uma porta oculta para um reino subterrâneo desconhecido para o mundo da superfície. O trabalhador logo percebeu que havia tropeçado na entrada de uma rede de cavernas misteriosas sob a superfície da terra, invisíveis de cima. A notícia dessa descoberta assombrosa se espalhou rapidamente como fogo, despertando a curiosidade em todos que ouviam sobre ela. Ansioso para desvendar os segredos escondidos abaixo, um professor local corajosamente voluntariou seu filho, Joshua, para embarcar em uma jornada ousada nas profundezas. Ele descreveu uma visão hipnotizante: intricadas runas esculpidas em pedras e adornadas com milhões de conchas meticulosamente arranjadas, formando um mosaico de tirar o fôlego. Inicialmente recebida com ceticismo, suas alegações foram duvidadas por muitos. No entanto, quando a entrada foi alargada, permitindo que espectadores curiosos vissem o espetáculo com seus próprios olhos, seu ceticismo se transformou em admiração ao contemplarem a beleza deslumbrante da câmara adornada com conchas. Hoje, essa maravilha é conhecida como a Gruta das Conchas de Margate. No entanto, apesar de sua fama, o enigma em torno de suas origens e propósito persiste. Cobrindo quase todas as superfícies, desde paredes até tetos, o mosaico se estende por aproximadamente 190 metros e é composto por cerca de 4.600.000 conchas. Essas conchas, cuidadosamente selecionadas por sua cor e forma, criam uma ambiência de outro mundo dentro da gruta. Estudiosos propuseram inúmeras teorias para desvendar o mistério de sua criação. Alguns especulam que foi um projeto caprichoso de um indivíduo rico durante os séculos XVIII ou XIX, enquanto outros sugerem que seja um relicário pré-histórico, possivelmente servindo como um calendário astronômico ou tendo laços com os secretos Cavaleiros Templários. O que adiciona ao interesse é a ausência de datação científica. Apesar de sua fama, a Gruta das Conchas de Margate permanece intocada pela análise científica moderna, deixando sua idade e propósito envoltos em mistério. Essa ausência de evidências concretas apenas adiciona ao seu mistério, convidando a mais especulação e maravilha. Explorando mais a fundo o mosaico em si, revela-se uma fascinante variedade de tipos de conchas. Enquanto conchas locais, como mexilhões, berbigões, lapas, vieiras e ostras, dominam a obra de arte, é o flat winkle que forma a maior parte do preenchimento de fundo entre os designs intrincados. A prevalência dessa concha particular sugere uma escolha deliberada,
talvez indicando um significado simbólico ou prático em seu uso dentro do mosaico. No entanto, essa concha é uma descoberta extremamente rara, quase não vista nas áreas locais. Provavelmente, ela foi levada por correntes oceânicas, aparecendo em praias localizadas a oeste de Southampton. A Gruta de Conchas, embora deslumbrante, permanece relativamente obscura na consciência pública. Mais investigação científica é essencial para desbloquear os segredos por trás de sua notável construção. Situado dentro de um país sem litoral no Sudeste Asiático, está um dos locais arqueológicos mais misteriosos conhecidos pela humanidade. Ao longo dos anos, pesquisadores vasculharam inúmeros arquivos de jornais, peneiraram histórias orais e até recuperaram restos roubados de uma espécie humana antiga, acreditada ser muito maior do que os humanos modernos. Além disso, em várias partes do mundo, há descobertas intrigantes de artefatos gigantes antigos. Esses artefatos incluem ferramentas, utensílios e estruturas maciças que parecem impraticáveis para pessoas de nossa estatura hoje, sugerindo a existência de uma raça de seres muito maiores do que nós, com capacidades além de nossa compreensão. Adicionando ao mistério, nosso sítio arqueológico em questão em Laos é uma peça convincente de evidência possivelmente deixada por essa raça antiga de gigantes. Um dos mistérios mais intrigantes do local antigo, conhecido como a Planície das Jarras, gira em torno da enigmática figura chamada de Homem-Sapo. Esta vasta área localizada em Laos está espalhada com milhares de enormes jarros de pedra, cada um esculpido em uma escala tão grandiosa que parecem impraticáveis para qualquer uso humano moderno. A Planície das Jarras se estende pelo planalto de Chiang Kuang e é dividida em vários sítios, com o maior contendo mais de 400 jarros. Alguns desses jarros atingem até 3 metros de altura e podem pesar várias toneladas. O propósito original desses jarros de pedra, situados em locais remotos e muitas vezes acidentados, permanece uma questão intrigante. Foram eles feitos por nossos distantes ancestrais? Este é um mistério que desconcerta os estudiosos modernos e pode nunca ser totalmente explicado. Entre as centenas de jarros, todos, exceto um, são completamente desprovidos de decoração. Apenas um jarro se destaca, adornado com a imagem de um homem-sapo. Este jarro único adiciona à intriga, sugerindo um possível significado cultural ou ritualístico que ainda não foi compreendido. A imagem do homem-sapo poderia simbolizar uma divindade, uma criatura mitológica ou um emblema de clã, mas seu significado exato permanece um mistério. De acordo com estudiosos, esses jarros de pedra datam da Idade do Ferro, por volta de 500 anos antes de Cristo, mas algumas evidências sugerem que podem ser ainda mais antigos. Escavações arqueológicas desenterraram restos humanos, contas e cerâmicas perto de alguns jarros, indicando que os sítios podem ter sido usados para práticas funerárias. A presença de ossos e artefatos sugere rituais e crenças complexas em torno da morte e da vida após a morte, aprofundando ainda mais o mistério do propósito dos jarros. Lendas locais adicionam outra camada de fascínio à Planície das Jarras. Um mito popular afirma que os jarros foram criados por uma raça de gigantes que os usavam para preparar e armazenar grandes quantidades de vinho de arroz para celebrar uma grande vitória em batalha. Outra história sugere que os jarros eram usados para coletar água da monção para viajantes e comerciantes. A Planície das Jarras é inegavelmente um dos sítios pré-históricos mais significativos no Sudeste Asiático, guardando segredos que ainda precisam ser descobertos. Este sítio notável, indubitavelmente merece mais atenção e pesquisa para desvendar seus antigos mistérios. Quem criou esses enormes jarros? Por que foram feitos em tamanhos tão impraticáveis? De onde vieram as pedras e como foram transportadas para seus locais finais, altos nos planaltos? Poderiam ter sido feitos por uma raça de gigantes? E quem é o nosso misterioso personagem Homem-Sapo? Esta imagem única foi uma assinatura deixada pelos criadores originais desses jarros gigantes? Infelizmente, talvez nunca saibamos as respostas. Na Sibéria, arqueólogos descobriram uma pulseira que remonta a um tempo que a ciência moderna atribui à espécie Denisova de humanos primitivos. Esta notável pulseira, confirmada por cientistas como tendo 40 mil anos, é a peça de joalheria mais antiga já encontrada. A pulseira foi desenterrada em um local agora conhecido como Caverna Denisova, na região de Altai, na Sibéria, em 2008. Após uma análise detalhada, especialistas russos confirmaram a idade e autenticidade da pulseira. Intrigantemente, a pulseira é feita de clorita, uma pedra não encontrada perto da caverna, indicando que os denisovanos viajaram longas distâncias ou trocaram com outros grupos para obter o material. O artesanato da pulseira é surpreendente,
apresentando um orifício perfurado feito com ferramentas avançadas, sugerindo que os denisovanos possuíam uma tecnologia mais sofisticada do que se pensava anteriormente. Cientistas concluíram que esta peça intricada de joalheria deve ter sido feita pelos denisovanos, uma espécie extinta de humanos. Esta descoberta revela que eles eram muito mais avançados do que jamais imaginamos. A caverna Denisova também produziu outros artefatos, incluindo um osso de dedo bem preservado e dentes, que forneceram evidências cruciais de DNA. Essas evidências ajudaram os cientistas a entender mais sobre os denisovanos e sua relação com os humanos modernos e os neandertais. As habilidades avançadas dos denisovanos na fabricação de joias implicam que tinham conhecimento de técnicas e ferramentas bastante sofisticadas para sua época. A superfície polida da pulseira e a precisão do orifício perfurado sugerem que desenvolveram uma forma de tecnologia anteriormente desconhecida para a ciência moderna. Essas descobertas desafiam nosso entendimento das capacidades humanas pré-históricas e insinuam um mundo pré-histórico complexo e interconectado. A análise mais aprofundada da pulseira intricada desenterrada revelou descobertas perplexas, enviando ondas de choque pela comunidade acadêmica. Originalmente presumida ser um produto do desgaste natural, a descoberta de um orifício cuidadosamente esculpido desafiou a narrativa predominante. A precisão do orifício sugeria não erosão, mas a mão deliberada de um artesão antigo, empunhando o que só pode ser descrito como uma ferramenta sofisticada de joalheria. O Dr. Derek Yanko, em seu discurso iluminador nas páginas da revista Novosibirsk, detalhou as notáveis dimensões dos fragmentos da pulseira, medindo 2,7 centímetros de largura e 0,9 centímetros de espessura. Cada fragmento testemunhava a maestria do artesão. No entanto, foi a presença de um orifício perfeitamente perfurado, com aproximadamente 0,8 centímetros de diâmetro, aninhado perto de uma fratura, que capturou a imaginação dos estudiosos. Após uma análise meticulosa, os cientistas desvendaram mais pistas embutidas no artefato. As características do orifício perfurado sugeriam um processo de fabricação muito além das capacidades tecnológicas da época, com a revelação de que a broca girava em alta velocidade de forma consistente, exibindo mínimas flutuações. Especialistas ficaram perplexos. Era um testemunho da engenhosidade do artesanato antigo, sugerindo o emprego de implementos avançados à frente de seu tempo. À medida que os sussurros desta maravilha arqueológica se espalhavam, a especulação corria desenfreada nos círculos acadêmicos. O mistério em torno da identidade do criador da pulseira incendiou um fervoroso debate, deixando até mesmo os pesquisadores mais experientes sem respostas concretas. O enigma persistiu, convidando aqueles desatrelados pelas limitações da academia convencional a mergulharem no reino da especulação e da maravilha. Quais são seus pensamentos sobre essas descobertas feitas no Egito? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.